Oi, gente, bom dia. Estamos aqui de novo para mais uma live, ajudando a vocês aí nesse caminho, nessa jornada que é viver. E por falar hoje em nutrição, né? Que hoje a gente tem um tema Me Nutrindo com Amor, né? Falando um pouquinho também sobre os transtornos alimentares. Eu posso dizer a vocês de coração o que é se nutrir com amor, né? Pode ser que aconteça que em algum momento da live eu fique bem emocionada, porque hoje, quase agora, eu recebi uma homenagem, porque hoje é meu aniversário, e eu fui tão nutrida, com tanto amor, e amor de tantos lugares e de tantas épocas, que o meu coração ficou meio descompensado, né? Então, assim, eu até brinquei, eu disse, devia ter feito a surpresa depois da live, porque antes da live me deixou bem mexida. Então, a gente pode se nutrir com amor, com os nossos amigos, com todo carinho, né, com todos os encontros e até com os desencontros que trazem pra gente tanto aprendizado. Então, essa carinha assim de emocionada, os olhos do jeitinho que estão, é por causa disso, é porque nós temos uma família espiritual, uma família física que traz esse amor e esse carinho e essa nutrição, né, essa retroalimentação. Por isso que eu convido a quem nunca fez uma tenda com a gente, quando as coisas voltarem, né, de uma certa forma ao normal, eu convido vocês a participarem, porque é nessa tenda, nessa sauna, que geralmente a gente se encontra nesse amor, nessa alimentação, onde cada um faz um prato, onde nutre com cuidado o outro, onde acolhe no coração. E não existe nutrição maior do que esse amor. Mas bem, né? Hoje... antes de começar, já lhe atalhando, a Sofia e algumas outras pessoas que estão entrando na live estão desejando feliz aniversário para você. Então, ele tá dizendo isso, viu, gente? Porque o celular fica tão longe quando tá gravando que eu não enxergo o que é que tá escrito. Então ele tá lendo pra mim. Mas é porque não é brincadeira, é 5.1, né? Então eu queria agradecer a vocês que estão me desejando feliz aniversário, né? Eu que fico feliz, né, por poder partilhar com vocês no dia do meu aniversário a minha missão de vida. E aí é um grande presente poder estar com vocês, conversar com vocês, trocar com vocês o que eu faço com o maior amor do mundo. Então, vamos embora? Vamos embora. Então, falando desse nutrir, né? Se nutrir com amor, é isso. É se nutrir com todo o amor que a gente pode entender que a gente foi nutrido. Basicamente, seria a gente falar desse amor de pai e mãe que foi o suficiente. Esse amor que veio de tão longe, né? De toda uma ancestralidade que a gente fala no xamanismo, que de mão em mão, de ventre em ventre, chegou até nós. Mas o principal amor que a gente precisa compreender quando a gente cresce é esse amor próprio. E a gente analisar o que é que a gente está fazendo para se nutrir. Hoje em si a gente vai estar falando do alimento. Então, se eu me amo, se eu tenho um movimento de auto-amor, de autocuidado, autoconhecimento, eu compreendo quando alguém diz isso é saudável, isso não é saudável, e aí eu posso pegar essa nutrição com coisas saudáveis e me presentear. Isso é se amar, né? É dar o melhor para dentro de mim. Então hoje a gente vai fazer esse caminho, a gente vai destrinchar um pouquinho com vocês como sistemicamente, nos 95% do nosso inconsciente, tem memórias que vêm da vida intrauterina, que vêm da nossa vida enquanto criança, e fatores que a gente vai reafirmando durante a vida adolescente, jovem e adulta, e também tudo que a gente recebe de uma ancestralidade que a gente nem conheceu, mas está no nosso campo morfogenético e vai nos passar informações e vai solicitar que o nosso cérebro reaja de uma forma específica. E a gente vai entender também um pouquinho da bioquímica, por que a gente quer o doce, né? Por que a gente quer a massa, o carboidrato? Por que a gente olha justamente para aquilo que é mais gostoso? E quando a gente vai para algumas nutricionistas, que não é feita a nossa Vicky, porque a nossa Vicky vai trazer uma visão, né, da Ayurveda, e isso vai ajudar muito
porque vai facilitar a gente compreender os nossos ciclos, os nossos movimentos e essas escolhas, vai abrir um novo olhar para a gente, né? Olhar para esse alimento, a gente vai ter uma tendência inconsciente a ir buscar justamente o que as nutricionistas e os endocrinologistas vão restringir, né? Porque é essas substâncias, a gente vai falar isso para vocês mais adiante, que vão fazer com que a gente busque essa satisfação. E que é uma satisfação que não preenche. Então, a gente vai fazer um caminho com vocês agora, que é um caminho de compreender por que eu me boicoto quando eu falo de alimentação. Porque eu realmente não me nutro com amor. Então, que caminho é esse? Que trajetória é essa familiar que influencia, né? Quais foram os fatos que aconteceram no meu sistema familiar, paterno e materno, que influenciam como eu olho para a comida, como eu me alimento, né? Quais foram as crenças limitantes que me conduziram a fazer escolhas erradas? Porque só existe, para a terapia sistêmica, só existe 2 caminhos, um em direção à vida e um em direção à morte. Então, se eu vivo num caminho saudável, eu estou em direção à vida. Eu estou em direção ao meu propósito, à minha missão. Eu estou em direção ao meu holograma de perfeição. E se eu estou em caminho para a morte, totalmente inconsciente, alguns, né? Eu estou fazendo escolhas impulsionadas por outras situações que eu não entendo o que, né? Então, o nosso objetivo hoje é falar de saúde, não é falar de estética, certo? Até porque quando a gente está falando do Nutrice, tem pessoas que comem muito, né? Quando tem os processos de ansiedade, mas vai ter aquelas pessoas que não comem, vai ter aquelas pessoas que fazem um movimento de magreza, né? Então a gente tem 2 caminhos e a gente vai falar desses 2 caminhos. E você, quem é? Você é a pessoa que quando fica nervosa, come ou para de comer? Quando fica triste, come ou para de comer? Quando se apaixona, come ou para de comer? Então, é disso que a gente vai falar. Da gente, de vez de ficar nessa de comer ou não comer inconscientemente, passar a um movimento mais consciente, não é isso, Hugo? Isso. Então, então vamos começar clareando o que é que vem a ser essa alimentação, o ato da alimentação, né? A alimentação é mais importante e é muito mais do que simplesmente suprir as necessidades orgânicas, né, do nosso corpo. Está ligado à forma como a gente vive, está ligado à forma como a gente adoece, está ligado à forma como a gente morre, né? E não só ao estilo de vida, mas também à cultura e aspectos sistêmicos, né, que estão envolvidos nessa, que é uma das mais importantes atividades de manutenção da nossa saúde, né, física, mental, emocional, né, e a gente poderia dizer também sistêmica, de uma forma geral, né? Então, nutrir-se é a condição para se manter vivo, né? A palavra nutrição vem do latim nutriens, né? Que quer dizer aquele que alimenta, né? E aí a gente vai ter que pensar no que quer dizer alimento, né? Que também vem do latim alere, que quer dizer fazer crescer. Então, nutrir tem a ver com investir em algo para que esse algo cresça, né? É o cultivo desse algo, né? E se desenvolva, né, da melhor forma. Então, por um tempo, essa responsabilidade fica ao encargo de nossos pais ou de nossos cuidadores, né, dos responsáveis. Mas ao final de nossa vida adolescente, naquele momento ali de tomada de entendimento, né, de vida jovem, vida adulta, a gente precisa tomar essa responsabilidade, né? E aí vai chegar um cabedal de informações de aprendizados sociais, culturais, familiares, que vai nos conduzir a uma encruzilhada, né? Ou você toma um comportamento consciente e saudável, ou você toma um comportamento inconsciente e impulsivo, né? Então, quando falamos agora, né, em comer, alimentar-se, a gente já passou da adolescência, alguns estão na vida jovem, alguns estão na vida adulta já. Então, quando a gente fala para vocês agora, né, sobre alimentar-se, comer, e diante de tantos aprendizados que foram mal interpretados, o que é que vem à cabeça quando a gente fala de comida? Então é comer o quê? Né? Depois vem, vamos comer uma coisa gostosa? Quando a gente só em falar, vamos comer uma coisa gostosa, automaticamente já vem um salivar, né? E quando chega o fim de semana, a gente começa a acreditar
por toda uma estrutura que foi dada pra gente, que a gente pode comer brebote, como a gente fala aqui no Nordeste, né? E tem algumas famílias que ainda dizem assim, o final de semana é pro lixo, a gente pode comer tudo. E é assim que a gente vai sendo educado, foi educado e está educando muitas pessoas. Então, como é que a gente pode querer que um adulto, né, que está no movimento dos 95% de inconsciência, compreenda que pela boca, quando eu me amo, não deve entrar lixo? Veja que simbologia. Como é que eu vou me alimentar de lixo? Como é que eu posso me alimentar de qualquer coisa? Posso, porque inconscientemente fica claro. Tá aí a publicidade para fazer a gente querer comer, né, coisas que estão embaladas, né, coisas que estão em pacotes e que, claro, é mais rápido de comer. E geralmente vai ter a questão do carboidrato ou do açúcar. Mas isso nos nutre? Isso é amor próprio? Aquilo que eu ponho para dentro de mim? Então, a reflexão hoje é essa. O quanto você ainda se deixa ser levado por esses conceitos e, por exemplo, no final de semana, você vai e faz aquele estrago. Então, tem pessoas que fazem dieta a semana inteira e quando chega no final de semana, engorda porque abriu para comer tudo. Não, porque agora eu posso. Então, a gente não está aqui para falar de dieta, mas também está para falar qual é a ideia da dieta. O que é que ficou na nossa imagem do inconsciente sobre essa questão de dieta? Então, a gente poderia começar a pensar, a se nutrir mentalmente, a nutrir as nossas crianças com a ideia de que, olha, se você está bem nutrido, olha a diferença. Se você está bem nutrido, você vai ter energia para o dia inteiro. Você vai aprender mais, você vai ter mais vitalidade, né? Então, a gente começa a colocar como bonito e saudável o colorido dos pratos, a alegria de colher, né, as verduras. Então, quando a gente começa a fazer uma nova construção, a gente vai ressignificando. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente come o lixo porque a gente não está pensando. E aí eu coloquei aqui uma ideia para a gente pensar. Quem não assistiu, assista Ratatouille. E nesse filme, Ratatouille, que é o filme de um ratinho, né, que é cozinheiro, tem uma cena que o amiguinho dele tá lá comendo lixo. E ele fica assim impressionado, porque que o amigo tá comendo lixo, é bem gordão, é uma bola. E aí ele diz, olha, você precisa aprender os sabores, você precisa entender o presente, você não precisa comer lixo. E você pode fazer uma nova reflexão. E ele vai ensinando o ratinho, botando pequenas quantidades de comida para que ele sinta o sabor. E ele vai se encantando com a comida. Então, tudo que a gente tem, que é nos oferecido, que vem da terra, que é um presente natural, a gente já sabe que é mais saudável. E claro que a gente pode botar a pitadinha de amor. E que é claro que a gente pode, de vez em quando, comer alguma coisa que seja um pouquinho além dessa ideia de saudável, mas não para compensar. Na consciência. É isso que a gente quer chamar vocês. Então, quem puder, assiste Ratatouille. Para tomar a consciência, essa cena dos dois ratinhos conversando sobre o alimento vai nos ensinar muito. E os desenhos animados ensinam muito pra gente. E pensando em desenho, e pensando em coisas que ficam no imaginário e coisas que ficam no inconsciente, né? É importante pensar nesse efeito desse inconsciente sobre o corpo, né? Os modelos de beleza sobre o corpo. E, veja, segundo estudos, mais de 98% das mulheres do mundo não são satisfeitas com seus corpos, né? Claro que isso tem a ver também com questão de modelos, mas tem o peso, né, disso no corpo das pessoas, né? E aí, quando você está insatisfeito, isso gera pensamentos e ideias para resolução rápida desse processo, né? Que seria tipo fazer dietas milagrosas, né, mágicas, com ou sem remédios, cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas. Mas a gente precisa se perguntar: alguém já olhou para a causa desse processo? Né? É só simplesmente comer açúcar? Né? Qual é a causa mais real e profunda? Então, se você um dia já brigou com seu peso para cima ou para baixo, não importa, né? Existe uma alimentação, está num caminho da alimentação não saudável, né? Não balanceada. O que é que está te fazendo ir nessa escolha dessa direção?
É isso que a gente tem que refletir, né? Como dizemos, como eu falei para vocês, na sistêmica a gente vai falar qual é a direção. Quando você põe a comida na boca, qual a direção que você está se dando? Você está se dando, pensem nisso na hora que forem comer, você está se dando a direção da vida ou a direção da morte? Quando eu sei que a Coca-Cola, por exemplo, vai fazer um desgaste no meu estômago, papapá, tem substâncias viciantes que o Hugo estava me explicando, a química da Coca-Cola. Por que eu tomo? Por que eu me disponho a me viciar? A entrar num sistema onde vai ser difícil ter um controle? Ah, Regina, então nunca devo tomar Coca-Cola? Não. Você pode tomar Coca-Cola. Agora, você está tomando um copo de Coca-Cola ou você está tomando uma Coca-Cola inteira? A gente já recebeu um convidado aqui que tomou uma garrafa de 2 litros na boca. E a gente ficou assim, gente, e quer saber mais? Uma pessoa diabética. Então, o que é que estava mobilizando, né? Isso faz alguns anos. O que é que estava mobilizando essa pessoa a esse impulso de morte? A ir em direção a algo que ele sabe que não nutre. Que vai encher, mas não vai nutrir. Que vai desregular as taxas dele. Que direcionamento nós estamos dando à nossa vida quando estamos comendo. Então, a essa altura, você já percebeu que a comida tem mais funções em nossa vida do que nutrir e alimentar o nosso corpo. Psicologicamente falando, ela abre um contexto onde ela vai nutrir outras coisas, onde ela vai compensar outras coisas. E o que são essas outras coisas? Então, alimentar-se de forma disfuncional, né, de uma relação disfuncional, seja não comer ou comer em excesso ou comer, né, está associado pelo menos 80% a causas emocionais. Aí você tem estresse, ansiedade, depressão, você tem as crenças limitantes que são baseadas em histórias armazenadas e interpretadas incorretamente ou incompletamente, você tem ganhos secundários, né? E tudo isso e mais um pouco, invariavelmente vai se converter em processos bioquímicos. Mas o que nossas emoções gostam de comer? Vocês já pensaram nisso? O que será que a minha, né, emoção gosta de comer? Eu sei o que é que eu gosto de comer, né? E você sabe o que gosta de comer? O que é que sua emoção gosta de comer? E como funciona a fome emocional, compulsiva ou não apetite, né? Então, e o que? O alimento, em especial os doces e massas, né, os alimentos aveludados, olha que jeitinho de falar, né? Tem a ver com esses estádios de depressão, ansiedade. O que é que isso quer dizer pra gente? Bom, sem se estender muito sobre o processo que gera ansiedade e estresse, até porque a gente já falou isso sobre esse processo numa outra live, quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, e também em alguns estados depressivos, isso também é possível, a nossa amígdala do hipocampo, que é uma área do nosso cérebro específica para esse tipo de função, né, ela dispara a produção de hormônios estressores, né, em especial cortisol e adrenalina, né. Esses hormônios, que eles não são ruins, mas em excesso no corpo da gente, ele levam à exaustão. E para compensar esse processo, o próprio cérebro pode demandar o desejo por açúcares, né, que são os doces e as massas. As massas também são açúcar. E quando eles são digeridos, eles produzem o triptofano. Triptofano, ele é um aminoácido e ele é precursor de um hormônio chamado serotonina. Né? Serotonina é um outro hormônio que produz sensações de paz, felicidade, alegria, satisfação, né? Então, quando você chega cansado e estressado do trabalho numa sexta-feira, e aí você pensa assim, eita, eu mereço uma coisa gostosa, né? Aí vai na geladeira ou pega uma comida, ou pega aquele refrigerante e escuta aquele barulhinho. Isso já te faz se sentir melhor, não é não? Então, olhando superficialmente, parece que o comportamento de comer açúcar é para resolver, de alguma forma, a nossa ansiedade. Mas bem, né, a conta hormonal não vai bater. Não vai bater. Porque o efeito da serotonina conseguido dessa forma é muito curto, pois a digestão do açúcar, né, é muito rápido. Então a gente tem picos de insulina e depois a gente tem uma queda extrema. E para piorar, essa queda vem associado à nossa culpa. Que foi que eu fiz, né? Porque eu botei
tudo isso para dentro. E isso vai gerar mais cortisol, porque vai gerar mais um estresse, certo? E você vai ter mais necessidade de açúcar e mais necessidade de carboidrato. Tá? Então, lá vamos nós para um período de um ciclo que fica se repetindo. E para que não vamos conseguir resolver esse estado desse vazio ou dessa fome emocional. A gente simplesmente vai sendo conduzido, mantido num comportamento totalmente inconsciente. Então, o que a gente precisa aprender é quebrar esses ciclos, né? A gente precisa compreender que eu não posso ficar dando estímulos de estresse. E um dos estímulos de estresse é a culpa. E é engraçado que eu sempre brincava em alguns trabalhos que eu fazia, gente, come sem culpa. Come sem culpa que não engorda, né? E hoje eu vejo que tem um certo sentido, né? Essa fala. Porque na hora que eu fazia todo um peso e todo um drama, eu acionava aquela parte do meu cérebro que dizia, epa, precisa comer, precisa saciar, precisa voltar para o mundo de satisfação. Então, o que a gente precisa aprender é não entrar nesse jogo. Do mesmo jeito como a gente falou com a ansiedade, né? Então, o que é quando eu digo que eu vou tirar o doce da minha vida? Vê que interessante. Pode ser o significado de negar o prazer. Então, a gente tem aquele que vai buscar o açúcar e a gente tem aquele que vai inibir o açúcar e o carboidrato. Até porque tem uma questão aí, que é como o seu corpo vai interpretar, né, depois esse processo que ele é mais basal. Estou falando que é mais basal porque é esse sistema nervoso autônomo que faz esse balanço, né, entre estresse e prazer, tá? Quando eu estou no estresse, quando eu estou no sistema de luta e fuga, eu não como. Porque para comer eu me exponho. Imagine um animal. Eu vou pastar, eu estou me expondo, certo? Então, eu sou um animal que é presa, eu estou pastando, eu estou expondo o meu pescoço, então um predador pode vir, pode me pegar. Então, se eu percebo o cheiro do predador, eu imediatamente paro de comer. Outra coisa, um predador comeu, né? Às vezes muito com réptil. Uma cobra está cheia, parada lá. Se ela sentir que ela está estressada, que ela pode ser presa, ela bota para fora tudo. Para poder correr. Então quem está preso nesse processo de ansiedade pode não disparar, né, essa via de compensação, porque essa é só uma estratégia. Pode ser que não dispare e fique o tempo todo achando que não pode comer, porque tem que estar ansioso, tem que estar naquele lugar de luta e fuga. Então é o mesmo processo para quem come e para quem não come. E pode estar no movimento de punição, né? Ou seja, eu boto para dentro para depois ter raiva, para depois ter o medo, quanto que eu engordei, qual é o peso, mas eu também posso estar no movimento de me punir. Eu não vou me permitir, eu não vou me dar o açúcar, eu não vou me dar o doce da vida, que é um processo muito, mas muito semelhante com os diabéticos, né? Que tem, a grande maioria, um caminho dentro da obesidade. Você vai encontrar muitas pessoas que têm obesidade e que também são diabéticas. Muitas. Então, esse movimento, o que é que a gente está querendo dizer com esse doce e com esse carboidrato? O que é que a gente está falando? A gente está falando muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a comida. Voltando a esse mecanismo, né, químico, de como a gente se relaciona com a comida, muitas pessoas às vezes relatam que perdem o controle em frente do doce, né? Começou, se eu botar peguei uma paçoca, só acabo quando o pote tá limpo, né? E isso é fisiologicamente comprovado. Por quê? Porque quando a gente está no estresse, né, e a gente já falou sobre isso, a gente desativa algumas áreas que não são importantes para o sistema de luta e fuga, tá? Que áreas são essas? Uma das mais importantes é a parte que faz o processamento das escolhas. Das tomadas de decisão com consciência. Que faz a programação, né? Que é essa parte frontal do neocórtex, né? Isso aqui é o quê? Eu só posso pensar e raciocinar e ver que melhor escolha para tomar se eu tenho tempo, se eu estou vivo, certo? Então o sistema de luta e fuga pega o que é mais importante, é ficar vivo. Então ele é mais basal, ele é mais importante no sentido de força. O que acontece? Ele trava o neocórtex nessa área,
e fica rodando só o processo de ansiedade. Então você não tem como dizer assim, racionalmente, né? Eu vou parar de comer, porque não é uma boa ideia. Se eu já entrei no processo ansioso, é muito difícil eu sair desse processo. Depois que eu desci a curva, comecei a descer a montanha-russa, é muito difícil. Eu posso tomar atitudes antes, mas depois que eu comecei, é muito complicado. Então, a gente precisa lembrar que, na verdade, a gente tem 2 segundos para isso. Essa tomada de consciência, clara e evidente, se você exercita e está no seu adulto presente, pleno, automaticamente, na hora que você vai se colocar numa situação, você vai dizer, bem, tudo passa, que a gente já falou, né, na live de ansiedade, tudo passa, ok, eu vou adiante, eu não preciso entrar nesse movimento de ladeira abaixo. Então, 1, 2, eu dou um estímulo positivo e não entro nesse movimento de sofrimento, de fuga, que a gente chama desse fuga, né, de luta e fuga. Então a questão é onde está esse gatilho emocional, né, que estimula o trabalho dessa amígdala, do hipocampo, né, que são levados a gente a desistir de tantas dietas, mas são tantas dietas que a gente desiste, porque a gente comentou isso, né? A gente tem dieta, tem um medicamento, entra com uma quantidade de exercícios. E o que é que acontece? Acontece que a informação ainda está chegando troncha. E funciona, sim. Vai funcionar aí por 7 semanas, que é o que a gente falou. Vem um movimento de, é uma coisa nova, eu vou conseguir, então essas dietas super malucas para engordar e para emagrecer, né? E vem todo aquele movimento, porém, quando deixa de ser interessante, quando deixa de estar dando a informação para o cérebro que vai funcionar, dando a informação para o cérebro que vai conduzir a um caminho de prazer, né? Seja esse prazer momentâneo, a gente para. A gente desiste, porque tudo está nessa questão totalmente dessas crenças. Está nesse lugarzinho lá do hipocampo uma informação que vai dizer a gente, por exemplo, isso não funciona. Se a gente tiver essa informação, ou você não merece emagrecer, ou você não merece engordar, porque eu tenho ideias dentro da minha cabeça sobre o emagrecer e o engordar de forma negativa, arriscada, automaticamente, gente, isso vai levar a gente a uma fuga do processo que a gente, nos 5% consciente, escolheu fazer. E o meu processo era, pronto, a partir de agora eu vou comer só comida saudável. A partir de agora, está nos 5%, viu? A partir de agora eu vou fazer exercício pelo menos 3 vezes na semana. Por que a gente para? Porque tem uma informação que está nos 95% que diz que não é seguro esse processo. E como é que pode, se a gente sabe que é saudável, a gente não ir para esse caminho? Porque de alguma forma existe algo que está nos amarrando em direção à morte, de vez de nos levar em direção à vida. E é isso que a gente tem que ter total noção do que é que está acontecendo. E isso pode levar a uma questão muito pior, que são os transtornos alimentares. Mas o que é um transtorno alimentar, né? Um transtorno alimentar, de forma bem geral, tá? Porque não é a ideia da gente caminhar para esse lugar, né, da patologização. É uma forma, né, disfuncional que você modifica negativamente a sua relação com a comida, né? Isso abrange praticamente todo o transtorno alimentar. É uma relação disfuncional que você tem com a comida, né? Contudo, a diferença entre os transtornos fica na maneira como a pessoa desenvolve essa relação, né? Então, enquanto algumas contam calorias, né, outras exageram nos exercícios, ou não comem, outras comem disfuncionalmente, né? Então, nesse contexto, vale dizer que nem toda pessoa que tem um transtorno alimentar vai manifestar um comportamento compulsivo, né? Há uma diferença entre a compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, né? Ou seja, se a gente pode entrar nesse lugar, a gente ia entrar muito na questão da doença, né? E a gente podia incluir, inclusive, a obesidade, né? Que pode ser gerada por diversos fatores, né? Crenças, sistema, doenças. Então, o que a gente está falando aqui, né, e aí contemplando o que a Luísa falou, né, é que sim, há uma mudança de comportamento se a gente fizer uma mudança de padrão.
né? Eu posso querer muito, eu posso não esperar o resultado amanhã, mas a questão é, quando eu vou para a criança, eu caio em armadilhas. E quando eu caio nessas armadilhas, automaticamente a criança vai pro doce. Automaticamente a criança vai para coisa gostosa. Ela se defende. Ela vai se defender. Ela acredita que aquilo ali vai esconder as dores. E essa é a ideia que a gente tem no inconsciente da gente. Então, por mais que a gente consiga, na verdade, a gente precisa saber a causa. Enquanto a gente não souber a causa, a gente não vai achar uma saída verdadeira e para um prazo para toda a vida. E esse não é um movimento fácil, não é um movimento rápido, porque é um movimento e um processo de autoconhecimento. A gente vai dar aqui mais adiante um roteiro de algumas questões que vocês podem fazer sozinhos e fazerem essa tentativa com maior conhecimento de quem é você, respondendo com muito tempo essas questões, dando-se assim umas 2 horas para responder com bem calma, né? Ter a ideia de introjetar. Mas muitos, quando entram nesse processo de transtorno alimentar, né, que muitas vezes não está associada à compulsão, engano de quem pensa, certo? Vai precisar de uma ajuda maior. Uhum. Vai precisar de uma ajuda de um nutricionista, de um médico, clínico ou endocrinologista, para que veja como é que estão as taxas, para ver o quanto afetou o fígado. Tudo isso. Talvez até de psiquiatra. Voltamos. Alguma coisa na nossa internet. Então, tudo isso, né? Muitas vezes vamos até precisar de um psiquiatra e de um medicamento, porque a gente sabe que a anorexia, a bulimia, que a gente não vai entrar hoje aqui, são quadros, principalmente a anorexia, que levam à morte. Uhum. E que, veja, que estão diretamente associadas à extrema magreza. E essa extrema magreza está me associando a quê? Sistemicamente, quem estava muito magro no passado? Quem são essas pessoas? Quem são esses antepassados? E aí a gente vai ver sistemicamente que tem as suas associações. Então, a gente precisa olhar sempre o que é que leva. Qual é a causa? Não é a causa só, mas a causa mais profunda. E essa causa mais profunda precisa que você esteja disposto a um autoconhecimento. Até porque, se você não entra nesse lugar, se você fica no superficial, né, você vai estar na criança. Né? Você vai estar pensando em desculpas. Né? E que desculpas que eu vou me usar para me manter na criança? Né? É a pressa, o método mais fácil. Né? Eu vou comer aqui, eu vou malhar e vai dar certo. Né? Mas e a sua saúde? Né? Por que eu me levo ao limite para depois fazer a dieta? Né? Uma dieta, em geral, uma dieta da moda, né? Que vai ter um efeito imediato e muitas vezes até pela própria ideia que vai ter um efeito imediato, né? A nossa mente muitas vezes responde à possibilidade disso, feito o efeito placebo. Isso é um efeito placebo, né? O efeito placebo é quando você dá um remédio, uma medicação que não tem o princípio ativo, mas você disse para a pessoa que tem o princípio ativo e a pessoa reage como se tivesse. Né? Isso é um condicionamento mental. E muitas vezes, quando você acredita que a dieta vai funcionar, você está se condicionando mentalmente. Né? Mas eu estou atrás de mágica? Né? Quem de mim está atrás de mágica? Quem está atrás de mágica em mim é a criança. A criança que acredita nesse tipo de magia. Né? Quem acredita assim, gente, que come, não, mas não tem problema não. Depois eu vou na academia, mas não sei quantas horas isso aqui some. A questão não é essa. A questão é que fazer esse movimento de engordar e emagrecer faz mal pro coração. Né? Esse efeito sanfona faz mal pro coração. Tem pesquisas que mostram sobre isso. Então, o que é que eu tô fazendo? E aí alguém colocou aqui, eu acho que eu morri em outras vidas de fome. Né? Então, isso é uma memória que também pode ser sistêmica. Né? Que pode ser sistêmica dos nossos antepassados, mas já tem um lado da sistêmica que vem falando sobre ideias de informações de outra vida. E pode ser. O problema, e a gente falou na última live sobre isso, é quando você diz que isso é um karma, e que isso é um karma que é assim mesmo e pronto. Não. O karma, ele diz, você tem um aqui e agora para tomar a vida e fazer diferente. Ele não diz, é assim e pronto. Então, a gente tem que tomar consciência quais são as informações que a gente está dando para o nosso cérebro. Isso. Do que é que a gente está se alimentando pela boca e pela mente. O que é que eu vejo, com quem é que eu convivo, com quem é que eu troco, o que é que eu leio.
né? A gente vai ver daqui a algum momento que tem uma questão que é bem séria. A gente vai na internet agora, a moda, quando se fala de determinada dieta, não pode comer farinha branca. Isso foi bem da minha geração, não pode. Agora é farinha integral. Quando chega agora, faz bem pouco tempo, começa um movimento que a farinha integral também não é saudável. Então, se a gente começa a se contaminar, buscar na internet informações, tem um lado que é muito bom, mas tem um lado que é péssimo. Porque ela gera uma ansiedade, começa a colocar dúvidas, a gente começa a se alimentar mentalmente de questionar, começa a questionar tudo. E na hora que começa a questionar, você começa a ficar no estado de alerta. Porque você já não sabe mais. Confio ou não confio? Quer ver uma outra? O ovo. O ovo. Ovo, cada 10 anos o ovo vira vilão, volta a virar mocinho, vira vilão. Não passa 10 anos, ele já muda de novo, né? Agora, a gente tem que olhar, ou a gente pode olhar, na verdade nada é obrigado aqui, nem na sua vida, você que vai escolher. Você pode olhar para 2 caminhos, né? Olhando para o adulto, sistemicamente falando. Como eu posso estar me relacionando sistemicamente com o meu ato de alimentar-me, né? Como é que a gente vai chamar de fome sistêmica agora. E como é que eu faço para concretizar o meu desejo de mudança alimentar de forma efetiva? Né? E aqui a gente vai estar falando dessa fome emocional. Essa fome que nos toma e que nos leva para algum lugar. Então vale entender que a gente está falando dessa disfunção com o alimento numa matriz de 3 níveis aí de aprofundamento, né? Que se interpenetram. Porque... Então, assim, vamos pensar, né? Qual é o nosso... Pensando na fome sistêmica, vamos começar por aí. Qual é o primeiro ato que nós temos na vida com o contato nutricional? Vai do contato com a nossa mãe. Desde o seio que ela nos dá, ao aconchego que ela nos dá, ou de alguém que nos amamenta. Imediatamente, a gente já está unindo alimentação a afeto. A gente já está passando a informação. Mas, sistemicamente falando, vamos um pouquinho além. Como é que foi essa gestação? Com quem essa mãe estava, onde ela estava colocada? Ela quis ou não quis esse bebê? Se ela não quis, ela pode ter comido muito e algumas desenvolvem diabetes gestacional. Outras ficam com movimento, porque eu acompanho gestantes de baixo peso. Outras vomitam demais e algumas pesquisas mostram que esse vômito é a rejeição desse bebê. Então, tudo tem a ver com botar comida para dentro e botar comida para fora. Então, perceba, desde aí vai começar um movimento de informações para o bebê que é a gente. E vai estar dizendo para a gente, por exemplo, o nosso pai acompanhou a gestação com a nossa mãe, né? O pai e a mãe pegaram esse bebê e doaram para uma nova família. Como é que foi feito este caminho? Este caminho, sistemicamente, nos traz informações. Mas se essa mãe não pôde ficar com a gente e nos doou, já significa que sistemicamente essa mãe está amarrada a alguma mãe que não pôde ficar com os bebês. Então, a gente vai ver, e aí a gente vai ter a desculpa, né? Para sempre. Eu não fui amado, e lá vem as crenças, né? Por isso minha mãe me deu. Né? E eu vou gerar aí todo momento de compensação. E não é nada disso. Pode ser que essa mãe não possa ficar com o bebê porque não tinha comida para dar. E aí ela doa, olha a expressão, ela doa esse bebê para uma outra mãe que possa alimentá-lo. Em gesto de amor. Não é de covardia. É de amor. Porque sistemicamente ela sabe lá atrás que suas antepassadas que insistiram perderam muitos bebês. Que morreram de fome, que morreram de doença, porque não tinha um lugar quentinho e o bebê precisa de um lugar quentinho. Então, quais são essas informações sistêmicas que vocês, isso é para vocês começarem a pensar, que vocês trazem desse momento da vida intrauterina e desses primeiros 7 anos de vida? O que você foi associando emocionalmente, mas também que vem das informações, por exemplo, na tua infância o teu avô morreu. Quando o teu avô morreu, o pai da tua mãe passou um tempo em depressão e não ficou querendo cozinhar, ou começou a cozinhar uma comida que não era legal. Você comia pouco na hora do almoço e ia para os biscoitos, né? E sistemicamente essa mãe estava envolvida nas dores das mortes, sem saber lidar com a morte, passou para você a ideia do movimento em direção aonde? A vida ou a morte? A morte. Ela parou de nutrir de uma forma,
Você passou a se nutrir de qualquer forma, era o que você tinha, e consequentemente você foi criando uma informação, né? Primeiro, de crença, mas segundo, associado a quando eu perco alguém que eu amo, eu devo morrer com ele. E isso, para quem não sabe, sistemicamente falando, se a gente trouxer os celtas, existe áreas de tradição de tribos celtas que quando morria o marido, né? O que acontecia? A esposa morria junto viva. Se colocava, o marido estava morto, chegava da guerra, se fazia uma fogueira, a família toda de boa se despedia daquele pai que morreu e da mãe que morreu. Porque ela ia morrer com ele tranquilamente. Então, quais são as informações que ficam? Qual é a ideia que a gente está comendo? Pensa assim, qual é a ideia que me leva a comer? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais e pode ir para caminhos até muito mais drásticos, né? Para situações bem mais graves dentro desse roteiro sistêmico. Bom, então vamos pensar um pouco de possibilidades, né, que afetam nutrir-se, né? Então, essa relação afetiva com os pais e o alimento, né? A mãe que nos dá a primeira alimentação, o pai que traz a comida para casa. Quantas vezes você já ouviu falar, olha, meu filho, eu estou saindo, mas é para trazer comida para dentro de casa, né? E muitas vezes aquela dor de ter o pai saindo se vincula à própria comida também, né? Por causa da comida que meu pai está saindo, né? E isso vai persistir durante toda a vida, né? Mas vamos pensar num exemplo mais pesado, né? Mais tenso. Um abuso sexual sofrido na infância, por exemplo, né? Por um tio, por um pai, por um avô, ou alguém da família com quem essa criança tem uma conexão, né? Honrando, né, por amor e seguindo o mesmo destino. Ou seja, conectada com essa dor, né, do abuso. Então, muitas vezes, essa pessoa passa a comer, né, vinculada a essa pessoa, né, por ela e por essa outra pessoa, né? Essas pessoas que sofrem traumas desse tamanho, dessa monta, elas tendem a sufocar a sua dor e muitas vezes o próprio medo que o trauma gerou, né, com o alimento, né, com a ideia infantil de que um corpo obeso ou disforme não vai atrair o abusador, né? E o pior, sistemicamente falando, é que essa crença pode passar de geração para geração. Então, muitas pessoas que não passaram efetivamente pelo abuso sexual ou psicológico ou de outra forma, vão comer para honrar essa história, né? Porque vai ficar passando dentro do imaginário daquela família que a gordura protege. Então, muitas vezes, quando fala sufocar, imagina, o que é sufocar, né? É colocar algo que nem dê para respirar. Então, imagina aquelas pessoas que comem e não dá tempo de respirar, né? Ela está fazendo o quê? Ela está sufocando. A questão é que se é pelo sentido da fome sistêmica, ela nem tem ideia que ela está sufocando uma dor que ela não pode, né? Ela pode não ter vivido. E ela pode até estar se encaminhando para outros tipos de abusos, associando outros tipos de abuso que não seja o sexual, para também se sufocar. Para também pôr para dentro. Escolher um marido, um homem agressor, um partido agressor, vai fazer com que muitas vezes ela tenha que calar com medo de apanhar. E aí ela pode calar comendo ou não comendo, fechando a boca ou abrindo a boca para qualquer coisa. E isso vem de uma situação sistêmica que precisa ser avaliada. Então, todo mundo precisa pensar. Se eu não estou comendo adequadamente, se eu sei qual é o caminho saudável e estou indo por um caminho que não é muito saudável, porque eu sei, eu sou adulta, eu sei, automaticamente, o que poderá ser que, sistemicamente, esteja me impulsionando a comer ou não comer de uma forma que vai afetar a minha saúde e vai me colocar ou para o caminho da vida ou para o caminho da morte. Então, isso é importante que vocês compreendam que a gente pode estar fazendo links com pessoas do nosso passado que a gente nem conheceu. Em todas as nossas famílias tem mulheres abusadas. Em todas as nossas famílias tem homens que foram abusados moralmente. Porque a gente está falando da origem da vida, a gente está falando da origem do mundo. Então imagina, lá atrás, quantos desrespeitos e desconsiderações pelas mulheres e pelos homens. Os homens que foram roubados, como os africanos, de suas cidades, de suas tribos e foram levados para outro lugar. Lá ele era um líder, aqui ele não é mais um líder. Isso é um abuso.
E como esse abuso chegou na gente, E já que falando nós sobre temos as isso, 4 raças? Falando sobre isso, já que você falou disso, e me ocorreu aqui rapidamente, né, sobre essa conexão com ancestrais, o africano tem uma relação com a comida muito importante. E nós, brasileiros, temos uma relação muito importante com a África, que passa pela comida, né? Não sei se vocês sabem, mas a maior parte do tempero da nossa comida é africano, né? Então, muitos dos africanos morreram por comer areia, né? Era uma epidemia em um momento daqui no Brasil, né? Os negros vinham escravizados e sentiam saudade da terra de casa e se matavam comendo terra, né? Então essa imagem está fortemente no nosso corpo, no nosso DNA. E muitas vezes também na rebeldia, o que é que dava dinheiro naquela época aqui no Brasil? Açúcar, né? Era a época do pão de açúcar, era a época da plantation, da cana de açúcar. E quando o açúcar estava sendo produzido, né, esses pães de açúcar estavam sendo produzidos, muitos escravos se matavam pulando no tacho de açúcar fervendo. Porque eles se matavam e também prejudicavam, na visão dele, o dono, né? Então aquele açúcar era um açúcar assassino para eles, né? E a forma deles morrerem manchava aquele açúcar e impedia aquele açúcar de ser consumido, né? Então essas relações para o Brasil, tá? Eu estou falando de nós brasileiros, inclusive somos bastante obesos de forma geral. Essa relação com o açúcar também remonta essas questões de vítima e agressor com essa relação com os negros africanizados, com a Europa, que fazia esse processo de importação de pessoas, né, contra a sua vontade. Então tudo isso está aqui com a gente também, né? E aí a gente pode também trazer as informações, né, dos europeus e desses próprios escravos que vieram, né, os italianos, que tiveram que viver dentro dos navios, dos porões, que levavam muito tempo para chegar e que alguns morriam, né, ou não tinham uma qualidade alimentar ali dentro, né. Tem um estudo que fala que muitas das nossas doenças nos rins estão associados a essa memória, essa carga genética que foi produzida justamente nessa vinda dos europeus e dos negros para o Brasil. Nessa parte, né, do navio, tudo que se viveu ali naqueles porões estão dentro da nossa genética. Estão dentro dessa informação que nós temos. Então, falando desses porões, falando do tempo de guerra, a gente vai ver, toda vez que acaba um tempo de guerra, há fome. Então, muitas das vezes, de vez de ser de vidas passadas, né, que não comeu, é a memória daqueles nossos antepassados que ficaram sem comida. Foram privados, né? Que foram privados de comida naquele período. E esse período está aqui na gente agora. E pode dizer, olha, faz uma feira grande. Eu já escutei gente dizer, eu não entendo, lá em casa tem um freezer, tem a geladeira e tem um freezer. E papai enche o freezer de comida até o topo. É um medo que falta comida. Então, o que é que ele está dizendo? Vem uma memória escrava, vem uma memória desse trânsito, né, dos próprios europeus, porque a gente faz muita associação aos negros, mas esse trânsito europeu, também muita gente morreu nesses porões de navio, né, por doenças, por outras coisas. Então, nesse momento, começa a pensar qual é a tua origem mais próxima, porque você tem as 4 raças, mas qual é a tua origem mais próxima? Dentro dessa origem mais próxima, o que é que pode estar te fazendo a querer comer muito ou não comer? Porque também eu posso ter a ideia, já que eles morreram por não ter comida, eu vou morrer com eles. Eu posso estar identificada com isso e dizer, eu vou morrer com eles. E aí eu não vou comer. Porque comer remete à emoção, a emoção está ligada à morte e à perca, eu não quero, comida não faz bem. Então, é dentro desse movimento que a gente começa a fazer uma análise. Como é que a minha boca está se relacionando, que na verdade é o cérebro, né? E as emoções, está se relacionando com o que eu boto para dentro, ou que eu boto para fora. Aonde eu estou vinculada, com que história do passado, com que antepassado eu estou. Porque, então, se houver uma identificação é mais complicada ainda. Porque a identificação você está levando a vida daquele antepassado.
E você vai buscar, enquanto você não descobrir a morte que não é igual, mas é idêntica à morte que ele teve. Então, a gente precisa pensar toda essa história dos nossos avós, dos nossos bisavós e como isso está nos atingindo. Porque eu como você, eu como por você, eu como para seguir você, eu sigo você. São frases sistêmicas que a gente vê nas constelações e que se apresentam nessa questão alimentar. Outra possibilidade, ainda pensando nessas leituras sistêmicas, né, é uma não autorização sistêmica para que eu seja feliz na vida. Né? Isso afeta de várias formas, porque isso gera outras crenças. Inclusive, a gente vai falar com mais calma sobre essas outras crenças. Né? Mas isso pode estimular a obesidade mórbida, que vai te impedir de andar. Né? Pode te fazer desenvolver diabetes, que vai te forçar a tirar o prazer, o doce da vida. Pode te levar à anorexia, que vai te deixar tão magro. Eu não sei se vocês sabem que as pessoas não conseguem caminhar, porque elas perdem a massa muscular. Isso. E, consequentemente, não têm o controle do corpo. É mais osso e pele. Ficam caquéticos. Isso. Né? Tudo isso, né, pode, inclusive, né, me afetar na minha relação com o meu parceiro. Né? Ou na busca por um parceiro. Porque eu posso não me sentir livre para encontrar um parceiro porque eu sou gordo demais, ou porque eu sou magro demais, ou porque... Enfim, qualquer outra questão. E aí vem a ideia, quando eu estiver magro eu faço, quando eu conseguir o peso tal, eu passo a me relacionar. Porque, por exemplo, a magreza, pensem comigo, faz com que o homem e a mulher pareçam uma criança. Parece que ele não se desenvolveu. Então, como é que ele vai se relacionar com um adulto? A outra pessoa vai olhar aquela pessoa como adulta ou vai olhar como criança? Especialmente para os raquíticos, né? Ficam baixinhos, pequenininhos e tal. Então, a gente pode usar isso como um meio de sabotagem para a gente não se relacionar. E aí eu digo que eu tenho um problema de relacionamento, mas na verdade eu não estou me vendo como adulta, eu não estou me vendo como mulher, eu não estou me nutrindo para que meu corpo se apresente para o mundo como mulher e, consequentemente, eu não vou encontrar um par. Porque eu estou dizendo, por favor, não olhem para mim. Ou porque eu estou muito obesa, ou porque eu estou muito magra. Até que o dia que chegue um parceiro ou parceira, que tenha sistemicamente algo semelhante, que vai olhar e vai dizer, eu quero. Eu quero. A questão é que, geralmente, quando ele vai dizer eu quero, ele vai ter duas tendências. Se a pessoa está com obesidade, alimentar é essa obesidade. Certo? Por quê? Porque ele vai manter o padrão da pessoa no caminho da morte pela boca. Né? O peixe que come demais, o peixe vai morrer pela boca. Que a gente fala, né? Ou então, ele vai fazer com que seja uma pessoa que também não gosta de comer, uma pessoa que também não dê importância a comer e tal. E aquela pessoa que já era magrinha vai ficando mais magrinha. Então, a gente vai sempre cruzar com pessoas que reforcem as questões do nosso sistema. Então, até isso a gente tem que prestar atenção. O que é que a gente está fazendo? Porque esse ato de alimentar, os restaurantes que a gente vai, muitos casais não têm mais vida social depois que casa. A vida social que eles acham que tem é ir pro restaurante comer. Agora não é isso, viu? Agora é pedir pelo iFood. Então, e muitas vezes você ia no restaurante, o que é que você via? Pessoas no celular. Ou a gente também vai ver pessoas que estão pedindo no iFood e tá sentando, em vez de conversar, pô, a mesa, vai fazer o quê? Vamos ver uma série? E aí eu não tenho consciência do que eu tô comendo, eu tô só botando pra dentro, eu poderia comer menos, boto mais pra dentro, ou como menos, se o meu movimento é de comer menos, e consequentemente eu não estou ligada ao ato amoroso, afetivo do me nutrir. De nutrir esse presente que é o meu corpo, que me dá a possibilidade de ir para qualquer lugar, para viver experiências maravilhosas, no céu, pulando de paraquedas, no fundo do mar, fazendo mergulhos, mas eu só posso fazer isso se o meu corpo estiver em condição. Eu simplesmente tenho o prazer de dar uma caminhada. Então, a gente tem que entender como a gente usa esse mecanismo do comer ou não comer contra tomar a vida. A gente precisa usá-lo a favor do tomar a vida. Então, em resumo, eu posso dizer o que, sistemicamente falando? Eu posso comer ou posso não comer, né, sistemicamente falando, para não olhar para o meu pai, para não olhar para minha mãe. Né? Posso estar olhando para irmãos abortados, ou crianças abortadas ou perdidas até 3 anos de idade.
na minha família. Ou mesmo não conseguir olhar para minha criança interior. Posso não querer estar olhando para um filho fora do casamento. Ou estar olhando para antepassados que passaram fome. Posso estar no movimento de expiação, de identificação ou de punição. Exclusões, elas precisam ser compensadas. Então, assim a gente pode estar botando para dentro ou para fora para compensar essa exclusão. Então, isso aí são alguns dados, alguns sintomas que a gente encontra dentro das constelações quando a gente vai tratar de distúrbios alimentares, de questões que estão associadas à questão alimentar. Então, porém, entenda que se você buscar, imagina que você está emaranhado com uma dessas questões que a gente falou antes. Depois você vê o vídeo e anota e vai fazer uma investigação aí na tua família. Você está emaranhado, adianta ir para médicos, adianta ir a um nutricionista que não seja um nutricionista sistêmico. Futuramente vocês têm aí a Vicky Teixeira, que fora ser da Ayurveda, é nutricionista, é da Ayurveda, vai começar a ser consteladora, e você vai poder olhar além essa relação alimentar. Mas nada disso adianta se você, volta a dizer, não vê as causas. Se você não fizer uma dessensibilização, você vai cair nesses padrões sistêmicos e nos padrões de crença, e depois de um tempo, dessa motivação que você teve, você vai voltar a um padrão anterior, porque você está olhando para algo que está escondidinho, que está no teu inconsciente, pedindo para ser visto. Ou pedindo pela tua criança para ser mantido, para que eu fique no estado, né, de estabilidade, né, que eu fique naquele estado que me diga que é confortável, mas não é confortável, é uma ilusão. Então, a criança nos coloca no movimento da ilusão. Só o adulto nos leva para o movimento da verdade. Mas a gente fica transitando durante a vida entre o adulto e a criança muito. Essa variação é imensa. Se eu não faço um trabalho de atenção com esse meu adulto, eu vou cair nessas armadilhas e vou continuar a cair nas armadilhas da propaganda. Que isso é bom, que isso é tal. Quando eu vejo alguém que eu gosto muito como artista, que eu gosto muito como cantor, fazendo a propaganda de alguma coisa que não é saudável, isso me deixa tão mal. Porque eu olho e faço assim, meu Deus, tanta gente vai acreditar nisso porque gosta dessa pessoa. Então, como é importante o que a gente faz com a gente, o que a gente mostra para o outro, principalmente para os nossos descendentes. Então, imagina essa publicidade ampla de um cantor, de alguém que a gente gosta. Se a gente vê que toda festa, né, muitas vezes, se tem muita bebida, eu acredito que o que é que eu associo? Porque a gente tá falando de alimentação que eu boto pela boca, mas aí eu também posso dizer o que eu aspiro. Eu posso estar falando de drogas, de qualquer tipo de droga, até próprio do álcool, certo? E quais são as relações que eu faço? E sempre voltar ao pensamento. Tô indo para o caminho da vida ou tô indo para o caminho da morte? Que caminho eu me destino? Então, a essa altura eu já percebi, né, que eu tenho que olhar sistemicamente, que eu tenho que pensar na relação bioquímica, né, e tenho que fazer um acompanhamento. Mas vamos falar um pouquinho das crenças, né, que estão no meio do caminho, que convergem todas essas demandas. E acredite, as crenças é o que convergem todas essas demandas sistêmicas, fisiológicas, né? Por quê? Né? Porque são as crenças que fazem o cérebro disparar aquele processo hormonal, né? Então vamos falar um pouquinho de bioquímica e um pouquinho de epigenética, tá certo? É pouquinho. Então, o que é esse negócio de epigenético, né? Então, essa é uma abordagem nova da ciência que prega que os estímulos ambientais podem bioquimicamente mudar a nossa estrutura genética. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que a nossa vida pode mudar a nossa estrutura genética, né? Então, o que comemos, só para dar um exemplo, da comida mesmo. Quando ela vai ser trabalhada e ela vai virar uma bioquímica, né, uma química da vida, que vai chegar às células em forma de informação, né? Então, mas vale ressaltar que os pensamentos, eles também são, de certa forma, ingeridos, né, e eles podem mudar ou manter o nosso padrão celular, né? Entendam que o que a gente pensa também é alimento, né? Os pensamentos, eles geram sentimentos,
que vão mudar uma bioquímica, que vão gerar uma bioquímica, que são essas mensagens hormonais que a gente estava falando, né? E que vai fazer uma célula tal e qual funcionar de tal e qual forma. Então, uma crença passada desde criança, né, vai chegar no adulto e pode levá-lo inconscientemente a se boicotar em sua saúde geral. E fora tudo que a gente está falando, né, a gente vai acumulando informações da mídia. Então, voltando, gente. Então, como eu já havia falado antes, ainda tem todas as questões de como a mídia nos alimenta mentalmente, colocando questões entre o que agora é bom e o que não é bom. Né? Como a gente falou, por exemplo, da farinha. Para quem não sabe, a farinha integral agora está sendo condenada. Então, a gente não precisa se encaminhar por esse tipo de pensamento, por esse tipo de conduta, de eu posso isso, eu não posso aquilo. A gente pode pensar que tudo que a gente come, dentro de uma medida exata, necessária, suficiente, é bom. Se a gente tomar essa consciência, se alimentar com essa consciência, né, a gente consegue fazer escolhas adequadas. Então, a grande questão é porque o nosso inconsciente vai ficar fazendo o jogo, e dentro desse jogo, o que é que acontece, gente? As pesquisas mostram que 68% das pessoas que iniciaram um tratamento para buscar uma saúde de uma forma integral, alimentar, a gente está falando, sempre voltada ou para mais peso ou menos peso, não importa, 68% vai desistir em 2 anos. E 80% vai desistir em 5 anos. Então, a possibilidade da gente lutar contra esses 95%, que esses nossos 5% esteja muito atento contra os 95%, é muito difícil. É muito difícil. Então, cada vez mais, a gente precisa buscar um caminho, uma jornada de vida, de autoconhecimento, para que eu possa dizer, isso não interfere em mim. Isso que vem do meio não interfere em mim. Porém, eu tenho que escolher, como o Hugo disse, bioquimicamente, o que é que eu alimento a minha cabeça. Porque é dentro dessa informação também que vem de fora. Imagina, a informação que vem toda torta de fora se junta com a informação de dentro, que eu não sei quais são, que está no inconsciente, e diz assim, essa é você. Como é que a gente vai conseguir? É uma batalha perdida. Mas na hora que eu digo, pera, o que está de fora, eu digo sim ou não. E o que está dentro, eu reconheço. Honro o que precisa ser honrado. Deixo com quem deixa, quem faz parte da história. E olho com os meus olhos, sem as máscaras, consequentemente, eu posso dizer o que eu quero. E aí pode dar certo. A gente sempre vai dizer, tudo pode dar certo, porque o nosso holograma lá na frente já é de perfeição. O que eu não posso é me manter emaranhado em situações que não me deixam. Lá vai eu tentando ir para o holograma, minha mão aqui é holograma. Eu tentando ir e o emaranhado me puxando para trás, né? E a cultura me puxando para trás. Então eu fico impossibilitada de chegar nesse melhor. Então a gente precisa entender essa questão. Como é que esse meu metabolismo, né? Vamos falar de metabolismo, que não é emocional, mas também o mental, está agindo contra mim ou a meu favor. E também pode se falar disso porque é toda uma genética. Nossos genes, recebendo essa informação, eles estão sempre se modificando, né? Porque a nossa mente e o nosso corpo, ele tenta transformar em verdade aquilo que a gente acredita que é verdade. Então a gente pode transformar essas verdades incompletas, erradas da nossa criança, a gente, quando tem conhecimento delas, a gente pode sim nos treinar com vontade e determinação para que ela tome um novo rumo. E é para isso que a gente está fazendo a live, para dizer a você, existe saída. Mas a saída é, primeiro, olhar para dentro. Isso. Né? E prestar atenção quais são as crenças que a gente tem. Então imagina assim, uma pessoa que tem uma crença, né, de baixa autoestima, né? Por exemplo, eu não mereço ser bonito, né? Eu não posso ser bonito. Nessa hora, ter um corpo bonito vai ser conflitante e vai ser perigoso. Se vai ser conflitante e perigoso, vai levar você a que mecanismo? De luta. E fuga. E, consequentemente, vai gerar estresse e você vai entrar naquele movimento todinho que a gente falou, hormonal.
E esse processo cronificado é o que vai fazer com que você desista dos seus planos, né? O inconsciente vai dizer para você que é mais seguro manter-se obeso ou mais seguro manter-se esquálido, caquético, né? Então, para somar com isso, vem crenças, né, gente, que eu escutei muito. Essa pessoa aí tão bombada, o que é que essa pessoa tem para oferecer intelectualmente? Já estou associando inconscientemente, a criança que escutou isso vai fazer que tipo de associação? Uma associação totalmente errada, que uma pessoa bombada, porque vai para academia, porque malha muito, não é inteligente, não tem o que oferecer. Então, eu prefiro ser inteligente. Consequentemente, eu não vou para academia. Parece besteira, mas é dessa forma que a nossa criança vai armazenando coisas. Vai armazenando a ideia. Eu fazia um treinamento no hospital e tinha um momento que tinha pra gente fazer associação com as pessoas. E tinha uma associação de uma mulher magra alta e uma associação de uma mulher gorda baixinha. E aí a gente perguntava com quem as pessoas queriam estar. E a preferência maior das pessoas, alguém pensou diferente, tenho certeza, porque eu percebi, era o quê? Que era melhor estar com a gordinha, porque a gordinha baixinha tem a coisa de mais emoção, mais humor, que usa muitas vezes o humor para esconder, né, o seu alto peso. E aí tem outra associação. Essa pessoa gordinha, baixinha, vai lembrar a vovó, vai lembrar as tias. E na hora que vai lembrar isso, eu vou olhar e dizer, é aqui. E quando eu olho para magra, alta, eu digo, não, ela é chata, não, ela é snob, não, ela é besta. Então, presta atenção que o nosso cérebro faz as escolhas muito por associações que não são corretas. Você tem pessoas magras, tem uma aqui que está na live que eu amo muito, 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 que eu acho o corpo dela lindo, que é Rita. Ritinha é uma pessoa extremamente inteligente, amorosa, meiga. Então, aí eu vou olhar pra ela e vou dizer, é chata. Eu acho difícil até achar ela chata. E conheço umas gordinhas, tive uma professora gordinha, baixinha, que era um cão de braba. Não é uma associação legítima, mas eu posso estar usando neste momento a informação. Então, eu quero ficar boazinha, eu vou comer. Eu não quero ficar magra para não ficar braba. Isso é uma referência que a gente pode ter no inconsciente e que pode levar isso, perpetuar por toda a vida. Então, a gente precisa entender que jejum intermitente, tipo sanguíneo, tudo isso por um tempo vai funcionar. Depois não vai mais funcionar. Porque vai estar vinculando a uma crença, vai estar vinculando a uma dor sistêmica e vai fazer com que a gente volte ao movimento de novo, que é um movimento de se boicotar, de não nos colocarmos em saúde. Quando a gente está falando de boicote aqui, é vida e morte. Então, eu me boicoto, eu nasci para viver. Tudo deu certo para eu viver, tudo deu certo para eu me encaminhar no sentido da direita, como a gente diz sistemicamente, para a vida. Mas por que eu tenho uma tendência a ser puxada para trás? Ou me virar para trás e querer ir para o outro lado? Porque sistemicamente eu estou sendo conduzida. Então, vamos trabalhar. Primeiro, se a gente falar de dieta, né? Qual é a ideia que eu tenho de dieta? Não adianta eu escolher uma dieta se eu não entendo o que eu penso aqui dentro sobre dieta. Porque a maioria das pessoas pensa, toda dieta dá errado. Ou, dieta comigo não funciona. Na hora que eu estou dizendo isso, pode ser até uma dieta perfeita, não vai dar certo. Porque eu já estou dizendo que vai estar errada, porque eu estou atribuindo a essa dieta um conceito, um contexto geralmente infantil, que me leva a dizer não. E que a nossa genética vai tentar se adaptar a isso, considerando o que diz a epigenética, tá? Né? Então a gente precisa tirar essa força das crenças que atuam sobre nós, né? Dessas crenças negativas. A gente pode criar crenças positivas para atuar, né, nós. Então, mas pensando nessas crenças que nos impedem de caminhar, vamos fazer um pequeno exercício, né? A gente vai falar ele, mas é até melhor que você faça com mais calma depois. Né? A live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube. E vocês olhem isso com um pouco mais de calma. É aquele exercício que eu digo que você vai levar umas 2h30. Tenha preguiça não, faça que vai valer a pena. Né? Então, vamos lá. Primeiro,
Então você precisa encontrar as crenças genéticas, tá? Então, quais as ideias genéticas que você tem sobre o que herdou do seu corpo físico? Ou seja, você imagina que você tem que ser gordo porque a sua genética lhe atrapalha? Você imagina que você tem que ser ossudo porque a sua genética lhe atrapalha? Você imagina que perder peso para você é difícil por causa da sua genética? Se isso está na sua cabeça, isso é um peso, mas com calma você vai olhando para isso. Então, outro exemplo, quando eu entrar na menopausa, né, a genética lá da família é que o povo fica muito gordo, fica muito magro. Né? Isso é um peso, e isso vai fazer com que o seu DNA se adeque, se ajuste para que essa realidade seja mesmo, né? Porque que você entenda que a realidade seja realidade. Né? Então, a primeira questão é essa, tá? Encontrar a crença genética. A segunda é você parar e refletir. Quais são as minhas crenças morfogenéticas? O que é que eu estou carregando de algum antepassado? O que é que eu estou emaranhado? Aí vai um pouquinho para a pesquisa da tua história de vida, né? Vai buscar quais são mais ou menos a ideia dos teus antepassados, de onde eles vieram, como foi que chegaram no Brasil, se já eram daqui do Brasil, né? Lembrando que aqui no Brasil a gente tinha os nativos, hein? Depois o povo veio para cá. Então, você tem um envolvimento maior com quem veio de fora. E não foi só com os negros, também tem os brancos, porque tem as misturas raciais. E você é essa mistura racial, né? Então, quando a gente tem um corpo mais durinho e tal, fique certo. Tem uma coisinha aí dos negros que mostram a questão da biologia desses músculos, de serem mais duros. Por isso a gente tem grandes corredores negros. Então, você vai analisando morfogeneticamente qual é a história que vem desse povo que chegou aqui, do povo que estava aqui, que quando se juntou, chegou a mim, e que traz uma informação para mim. O que é que eu estou carregando? Muitos bebês morreram. Se eu estou obesa, até que ponto eu não estou vinculada e colando em mim esses bebês ou crianças que morreram até 3 anos de idade? Então, faz uma avaliação sobre isso. Às vezes não precisa nem muito longe. Olha, a minha mãe fez tratamento para engravidar. Pode ter certeza que tem muito bebê morto. A minha avó perdeu 2, 3 tios. Já tá valendo. Se for isso, não quer dizer que tem que ser e que você vai fazer isso sozinho, né? Mas você consegue ter um pouco mais de consciência, né? Então, outra questão que você pode... A terceira questão. Minha massa corporal pode estar relacionada com a história de minha vida, né? O que é a minha massa corporal? Quais foram as dores? Eu perdi tantos amores e aí passei a comer mais. Como é que tá? A minha massa corporal está me dizendo algo da minha história da agora. Eu não estou falando mais agora da memória morfogenética, tá? Então, o primeiro é as crenças genéticas, depois a morfogenética, depois eu vou pensar na história do meu corpo, da minha massa muscular. A minha historicidade. Da minha historicidade de aí eu vou te pedir que você tente mais olhar desde criança, mas que você vá adiante até agora. Mas faça, divida. Na criança isso, na adolescência isso, na vida jovem isso. Vocês precisam de tempo para fazer isso, ok? Quarta questão que vocês precisam analisar. Quais são as posturas, né, associativas que eu faço com pessoas que se nutrem saudavelmente? Ou que têm corpos em equilíbrio biodinâmico? O que eu quero dizer? Quando eu olho alguém que eu vejo que o corpo parece saudável, ou, enfim, para o seu biotipo, o que eu penso? O que é que isso gera em mim? Né? É um incômodo? Né? É um desejo? É uma inveja? Né? E a quinta questão a ser avaliada, né? Quais as crenças que eu tenho sobre mim mesmo? Isso vai um pouco ao encontro das crenças genéticas, mas agora é um pouco mais sobre mim, né? Eu não tenho direito de fazer isso, para mim as coisas são mais difíceis, né? Eu nunca vou ter um corpo que eu desejo, né? Ou então, desejar um corpo mais bonito é algo que vai contra o que é espiritual, que vai contra a iluminação, né? Porque eu tenho que me aceitar como eu sou. Enfim, da tua história, ela produz e ela é produzida pelas crenças.
Então, por exemplo, se eu digo para mim que eu não fui amado o suficiente, eu posso acreditar que eu não posso me amar. E, consequentemente, eu não posso me nutrir satisfatoriamente. Quais são essas crenças? Vai aí, nesse contexto, vai achar um bocado de resposta. A sexta, me manter obeso ou caquético para me proteger de algum relacionamento? De qual ou de qual tipo de relacionamento? Então, é olhar agora para o meu corpo, né? Grande ou pequeno, no sentido do outro, na hora que eu me relaciono, na hora que eu troco com os meus amigos, as situações de bullying que eu vivi, as situações de amor platônico que eu vivi. Por que eu fiquei nos amores platônicos? Então, dá uma analisada agora teu corpo e os relacionamentos. Como é que você ficou preso a isso? Que história você tem sobre essa, certo? Número 7. Será que me escondo atrás de meu peso por não reconhecer meu valor? Então, como é que eu estou ligada ao meu valor? Eu tenho valor. A gente já fez algumas lives sobre isso, sobre autoestima. Então, na verdade, quando eu estou falando de valor, eu estou falando de autoestima. Então, como é que eu estou? Eu me valoro? Eu sou importante? Eu penso quando alguém deixa de conviver comigo, depois de analisar tudo, quem perdeu foi essa pessoa? Ou eu fico, meu Deus do céu, eu devo ter feito algo errado. Eu sempre faço algo errado, entro naquele drama, me isolo e vou comer. Né? Me isolo ou não vou comer para morrer. Porque muitas pessoas chegam a verbalizar. Eu queria morrer com isso. Eu queria morrer. Queria morrer. Então, presta atenção nessa sétima. A oitava, quais as crenças tenho sobre engordar e emagrecer? Especificamente, põe no papel. Engordar e emagrecer. Quando eu penso na palavra engordar, que sensações, que sentimentos vêm com relação a isso? Quando eu penso em emagrecer, o que é que vem? Vem alguma mensagem? Vem alguma imagem? Tudo isso eu vou anotando. Isso aí a gente vai fazer questionário mesmo, certo? Então, nona, minha obesidade ou magreza é uma desculpa para não realizar algo em minha vida? É aquela questão que eu disse. Quando eu emagrecer, eu viajo. Quando eu engordar, eu tomo coragem de fazer tal coisa. Certo? São desculpas, são bengalas. Então, eu tenho usado, quando eu, conseguir o meu emprego, eu vou começar a fazer academia. Quando eu fizer uma vivência esotérica X, aí eu começo a pensar em fazer uma alimentação saudável. Quais são os quandos? E quando? E se? Que eu estou colocando na minha vida para não tomar o caminho da vida, para não tomar o caminho do me nutrir com amor. Certo? 10ª, né? O quanto eu me dou permissão para me colocar disponível ao ato de me alimentar, né? E quando eu me dou permissão se eu escolho um ambiente, se me dou um tempo, né? Um tempo de qualidade, ou se eu penso na qualidade do que eu estou comendo, etc, etc, né? Então, o quanto eu me dou permissão para esse ato de alimento, né? De tomar o alimento, né? E a última questão, né? Eu sei que isso vai tomar o seu tempo e tudo bem. O meu amor próprio está atento à qualidade do meu nutrir-me, né? Ou seja, comer, ele é um ato de amor por mim. Eu posso dizer isso? Se você responder essas 11 questões, você vai ter um grande caminho para que você possa reescrever, alinhar os teus mecanismos a teu favor, alinhar o teu pensamento a teu favor. Estando no adulto, você vai conseguir transformar a forma que você reforça positivamente ou negativamente algo. Então, o exercício maior quando eu respondo isso, eu tomo consciência. Tomando consciência, eu posso olhar com outros olhos e mandar outras informações que mudem um padrão. Então, é um caminho de sucesso, mas eu preciso ter consciência dessas questões. E é muito importante a consciência das questões, porque é uma forma de você trabalhar um pouco do material inconsciente que estava te manipulando, por assim dizer, né? E se você não tem esse autoconhecimento, não importa o que você fizer, né? Quando você tentar fazer, você muito provavelmente vai ser boicotado, porque existem ganhos secundários,
né? Os transtornos, as doenças, na verdade, todas as doenças, elas são sintomas do que está acontecendo em nosso inconsciente. Comer muito, comer pouco, tudo o que acontece no nosso corpo é apenas uma informação que está sendo dado por ele, um grito que ele está dando, dizendo, olhe para mim. Então, se você não tem essa leitura, né, não vai adiantar puramente fazer dieta, exercício, medicamento, né? E é até importante abrir um parêntese aqui, porque o uso do medicamento, né, o uso indiscriminado desses reguladores de apetite é muito perigoso, porque essas substâncias têm uma gama de efeitos colaterais, né, geram dependência muitas vezes, né, e só impedem o aumento do peso enquanto elas estão sendo utilizadas. Se for descontinuado, o comportamento compulsivo vai voltar, e muitas vezes volta duplicado, triplicado, né, potencializado. Então, querer algo sem trabalhar o que te prende a esse algo não te leva a lugar nenhum. O nosso inconsciente precisa achar seguro se alimentar diferente, emagrecer para alguns e engordar para outros. A gente precisa mandar essa nova informação. Precisamos entender porque não estamos nos amando ao ponto de nos darmos os melhores alimentos disponíveis. Precisamos perceber o quanto a minha fome ou falta de fome é emocional e o quanto tem ligações profundas que precisam ser desconstruídas para que possamos atingir ao objetivo maior, que é nos olharmos e cuidarmos com amor. Então, a gente vai concluindo, depois a gente vai deixar um exercício para vocês, basta que vocês vejam no YouTube a live com cuidado, como é que você pode, com relação ao fundo emocional, começar a mudar essa forma de alimentação. Se for interrompido, a gente volta só para concluir isso, mas é importante, tá? São 5 etapas, é simples, mas é importante que vocês tenham por inteiro. Então, vamos rapidinho olhar para isso. Para a fome emocional. Então, vocês já entenderam o que é a fome emocional, né? Então, partindo do princípio que vocês já sabem o que é uma fome emocional. Então, se pergunte, primeiramente, né? Em primeiro lugar, será que eu estou com tanta fome assim, né, quando bateu aquela vontade de comer, que eu comeria com satisfação um belo prato de salada? Bom, dependendo do lugar. Bom, se a resposta é não, eu quero comer uma coisa gostosa, aí desconfie que essa fome é emocional. Então fique atento a essa história de comida gostosa, ok? Para poder perceber se é uma fome real no sentido de uma fome, né? A fome real você come o que você tem. E você come com satisfação aquilo que te oferece. Porque você come... Já ouviu falar come com os olhos? Porque é colorido, porque tá bonito, porque tá cheiroso. Aí você quer comer. Quando você começa com a história, porque agora só aquele bolo de chocolate é comer o gostoso. E o comer o gostoso já te lançou no movimento da fome emocional. Então, segundo passo. Bom, ok. Então, estamos com essa desconfiança de que é emocional. Se você passou para essa fase e percebeu que a fome ela tem um fundo emocional, então você pode beber água, né? Por quê? Porque quando a gente está com um balanço hormonal desregulado, né, e querer comer coisa gostosa, já, né, o cérebro dizendo, olha, eu preciso de um pouco de serotonina, dá um jeito aí, né? Então, bebe um pouco d'água. Bebe a água, né? Porque você vai precisar de outros estímulos para o seu cérebro entender que você já está saciado. E a distensão do estômago, né, ela tem um caminho, né, o estômago ele vai informar para o cérebro que você já comeu. Né? Então, dizem os orientais que o estômago é um segundo cérebro. Né? Então, assim, ele sabe. Então, a distensão do estômago vai mandar uma informação para o cérebro dizer, eita, eu não posso mais comer porque já estou cheio. Então, é melhor parar com essa história de querer comer doce. Então, sei que se é fome emocional, parto primeiro para muita água. Terceiro. Ok. Essa parte vai com bem carinho, tá? Para conhecer melhor o seu processo, é bom ter um caderninho, uma agenda, para você anotar, né, a data e hora que teve aquele acesso de fome emocional. O que você comeu, ou o que você queria ter comido, né? E com que sentimento você estava conectado, né? Ah, eu estava triste, eu estava com raiva, eu estava me sentindo vazio, sei lá.
que sintomas no seu corpo, né, Em que área do teu corpo? eles são disparados quando você entra em contato com esse sentimento. Ou seja, eu estou com raiva e deu uma dor no estômago. Né, Deu uma sensação de vazio. ou então eu senti um aperto no peito, ou então eu senti, enfim, um peso na cabeça. Frente a isso, traz uma memória positiva, né, para esse momento. Eu tô com essa fome e tal, eu tô desse jeito, eu vou pensar numa coisa positiva. O que é uma coisa positiva? É um momento que eu venci na vida, é um momento que eu fiquei muito feliz, né? O nascimento de um filho, uma promoção, O casamento. um casamento, né? Então você vai associar uma memória, sempre uma memória que traz essa ideia de felicidade, satisfação, prazer, serotonina, para aquele momento da fome. Então é uma forma, é um outro mecanismo de compensação, só que esse aí não vai envolver açúcares e carboidratos. E você coloca a imagem que você pensou na hora no seu caderninho, né? Então, eu vou ver, nessa terceira fase, data e hora que eu tive aquele acesso de fome emocional, certo? O que eu queria comer naquele momento, qual o sentimento que eu tive naquele momento, que eu associei, em que parte do meu corpo isso estava relacionado, e depois eu vou pegar uma imagem positiva e vou plotar em cima dessas ideias que com certeza, provavelmente, estão vinculadas a situações, entre aspas, negativas, mal interpretadas. 4. Bom, essa é bem legal também. Ok, passei por tudo isso aí. Eu vou comer, né? Independente do que for comer. Come bem devagar. Tá? Isso aí é um desafio para quem é ansioso. Isso. Come bem devagar, né? O máximo possível. 10 vezes mais devagar se possível do que você come. Aproveitando o gosto, né? Estimulando o máximo de contato com a comida para sentir o máximo o gosto da comida. E aí você vai ter a sensação de satisfação. Lembrando, sem televisão ligada, sem muita conversa. Deixa para conversa depois. Terminou de comer, fica na mesa conversando. Mas na hora de comer, se empodera desse movimento de gratidão por ter aquela comida. Se dedica a esse presente que tem a comida, certo? Então, põe a tua atenção, mastiga, deixa que toque, a comida toque em toda a tua boca, que encha a tua boca para que você possa dizer, eita, agora as notas, quais são as notas dessa comida, né? Então, lembra do ratatouille. Esse é o 4º passo. O 5º passo, esse é o mais legal. Então, para potencializar isso, coma de olho fechado. Sim, de olho fechado. Por quê? Porque na hora que eu fecho os meus olhos, eu interrompo uma via de informação para um dos sentidos e deixo espaço no meu HD, talvez na minha memória RAM, eu acho que seria mais interessante falar, para a gente pensar em outros sentidos. Então você vai deixar o seu olfato e seu paladar mais sensível, né, que já está sendo mais estimulado pela forma de comer, e você vai dar uma supercarga no seu cérebro, dizendo, olha, eu já posso estar saciado, né? Então você vai conseguir, com esse mecanismo, né, aos poucos, se treinar para ter uma relação melhor com a comida. Essa é a parte do treinamento, né? Então, são 5 etapas apenas. Faz esse exercício, depois manda pra gente. Como é que foi essa experiência? Ok? A gente está na torcida que a gente possa se nutrir com amor. Esse é o meu exercício. Desde que eu estudei para fazer a live de Vicky, eu venho tomando consciência disso, que foi uma live muito linda, já está no nosso canal, Alma do Mundo Agradece. Hoje à noite a gente tem a meditação que faz complemento com esse trabalho, e na live vai estar o exercício. Eu estou falando rapidinho, é porque o tempo está acabando. Então, assim, fiquem com Deus. Vamos nos nutrir com amor e gratidão a todos os meus amigos, a minha família espiritual, a minha família de sangue, né? Pelas mensagens de hoje, e aos meus amigos que me nutriram com tanto amor, com aquele buquê de flores e com as mensagens que foram enviadas. Então, gratidão que todos vocês, eu quero partilhar com vocês e distribuir a vocês esse amor que eu recebi, que vocês possam receber em casa e se nutrir desse amor, com os amigos que vocês têm, com a família que você tem. Nós merecemos e podemos comer com amor. Nós podemos botar amor para dentro, ficar nesse amor e ir em caminho da vida, gente. Não se direciona para a morte, porque você faz parte de um grande plano
E esse plano não vai dar certo e não vai ser tão bonito se a gente não puder contar com você. Então, vem fazer parte desse caminho que vai para a vida, que vai para o mundo melhor. Fiquem com Deus e até mais tarde. Gratidão por estar conosco. Na alma do mundo agradece. Oi, gente. Nesse dia feliz, festivo, né? Promessa é dívida. E a gente vai continuar aqui, finalizando essa live com esse exercício sistêmico, para trabalhar mais essa possibilidade de ver nossa relação com a alimentação, tá bom? Então, quando a gente percebe que existem crenças e outras demandas emocionais que estão envolvidas na relação que eu desenvolvo com a comida, eu posso começar a mudar meu padrão da seguinte forma. Procure um lugar tranquilo, um espaço tranquilo, e por um momento respire profunda e pausadamente. Respire profunda e pausadamente. Deixe seu corpo relaxar naturalmente. E se imagine olhando para sua fome. Olhando de frente para essa fome, ou para esse desejo de comer. E imagine que existe alguém atrás de você. De alguma forma, esse alguém se relaciona com essa fome. Deixa que essa presença atrás de você se torne mais e mais forte. Mais e mais forte. Então vire-se e encare esse ancestral. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser alguém que você nem conhece, que você nem ouviu falar. Apenas olhe para esse ancestral e diga: é demais para mim. Essa fome é demais para mim. Eu não posso saciar a tua fome. Eu te deixo com tua dignidade e com teu destino. Eu vejo a tua dor, mas eu não posso te salvar. Eu deixo a tua fome contigo e sigo para a vida. Eu escolho a vida. Eu escolho a minha vida. E deixa essa fome ir com esse ancestral amorosamente. Faz uma pequena reverência e vire-se agora para a sua vida. E aos poucos vá caminhando para essa nova vida. Passo a passo, caminhando para essa nova vida. E tome a sua vida e essa imagem no seu coração. A alma do mundo agradece.